Opa, a pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu estou errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não está na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Para que eu vou te convencer? Jesus fundou uma igreja, e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. E você corre o risco de ir para o inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Mas a gente tem que ter coragem de falar a verdade para as pessoas. Tem que ter coragem de dizer: meu filho, você está no caminho errado. É perigoso estar no caminho errado. Eu posso me perder estando no caminho errado. Né? Eu posso me enganar. Veja, nas seitas protestantes não tem a verdade completa do evangelho. Se a gente, com toda a verdade, a gente ainda peca, imagine se não tiver. Não tem o sacramento. O que é que lá não tem? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia. Jesus está aqui no sagrado. Lá não tem. Tá no céu. Lá não tem a confissão. Lá não tem nada. Né? Só tem a Bíblia. Mas mesmo assim, a Bíblia que eles têm ainda não é a Bíblia verdadeira. Vamos falar as coisas como elas são. Por quê? Porque na Bíblia deles está faltando 7 livros que Lutero teve a brilhante ideia de jogar fora. Quem é ele para jogar fora 7 livros da Bíblia? A palavra de Deus diz que se alguém mudasse, nem que seja um traço da Bíblia, seria excomungado. Lutero não tirou uma palavra, nem uma letra, tirou foi 7 livros. Ainda assim, os que restaram, eles interpretam da cabeça deles. A única coisa que eles têm é a Bíblia, que seria muito se eles tivessem a interpretação correta, mas nem isso eles têm. Rapaz, eu já acordo ouvindo uma merda dessa aqui, ó. Não é possível. Pessoal, eu vou nem pegar a Bíblia, não. Vou nem usar a Bíblia. Cara, ele tá defendendo a religião dele, pessoal. Só isso, ele tá defendendo a religião dele. Olha, eu debati as escrituras com um ancião das Testemunhas de Jeová, com um pastor adventista e com um padre. Eu não tive oportunidade não, mas com um irmão de um seminário, de um padre. E debati também com um seminarista as escrituras, porque eu tinha ânsia de aprender a verdade. Ânsia. Isso aí é muitos anos atrás. Eu tinha ânsia de aprender a verdade. Eu queria saber, eu queria ir atrás da verdade. E quando eu debati com esses caras, eu percebi que dentro de todas as religiões da Igreja Católica, eu tenho as pessoas mais ignorantes no sentido de conhecimento. Eu ficava pensando: caraca, esses caras estudam filosofia, história, teologia. Esses caras são tão burros, cara. Esses caras não percebem que eles... Cara... Aí, por outro lado, eu vinha lá, Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, eles são tão bitolados, tão cegos na sua religião, que se, por exemplo, se eu tenho uma esposa, eu e minha esposa somos Testemunho de Jeová. Se a minha esposa sair, eu tenho que meio que largar ela. Não largar ela, separar, mas abandonar ela. A gente abandona os membros. Ou seja, se você não é da minha religião, você não serve mais para nada. A gente abandona. A testemunha, os adventistas, eles já são bem da Bíblia mesmo. Ele tem muito conhecimento bíblico. Só que, como é que um camarada que tem conhecimento bíblico assim fala que Jesus é o Arcanjo Miguel? Tô falando dos adventistas, né? Então, cada um defendendo o seu. Eu ficava ali, porra, os caras falavam uma coisa, mas eu ia lá na Bíblia: não, mas isso aqui combate o que você está falando, mas aquilo dali, entendeu? Agora, olha o que esse cara tá falando. Esse cara tá falando: ai, tá errado porque é minha. Como é que um camarada me fala que Jesus fundou uma religião, cara? Como é que você me fala que Pedro foi o primeiro papa? Ah, porque Jesus falou: tu és Pedro, e tuas pedras, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Tá, mas qual é a ligação que Pedro tem com a Igreja Católica? Com o Papa? Você vê a Igreja Católica hoje, os papas hoje, o que eles têm a ver com Pedro? Cara, a sombra de Pedro curava as pessoas. Pedro pregava e os religiosos queriam matar ele. Tudo que Pedro falava não tem nada a ver com a Igreja Católica. Não tem como associar Pedro a Roma. Pedro nunca foi em Roma. Nunca esteve. Os romanos mataram Pedro de cabeça para baixo. A mesma Roma que hoje está defendendo que Jesus fundou a religião deles. Tem lógica isso? Como é que as pessoas não conseguem enxergar? Não conseguem processar? Não tem como, cara. Igual eu ia na igreja evangélica,
os pastores têm que dar dízimo, não sei o que lá. Eu sempre conheci a Bíblia, cara. Tive uma facilidade tremenda de entender a Bíblia. Eu pensando, como é que pode, cara? O pastor pedir dízimo, sendo que o dízimo, aí eu comecei lá, pô, o dízimo foi feito para isso, para aquilo, é para a tribo de Israel, para a tribo de Levi, que eles não tinham terra, não recebeu herança e tal e tal. Aí lá em Gálatas, escrito, qualquer um que pratica algo da lei, da graça tem descaído. O dízimo é da lei, da graça tem descaído. Ou seja, se eu praticar algo da lei, eu não estou mais debaixo da graça, estou debaixo da lei. Aí como é que um camarada desse me fala uma coisa dessa, cara? E as pessoas acreditam, mano. Ah, porque minha religião tem 2000 anos. Tem 2000 anos porque a sua religião, meu querido, realmente é de Roma, é Roma. A sua religião é dos romanos, o Império Romano diminuiu formando a sua religião. E lembrando que até por volta de 1500, a sua religião era ainda o Império Romano. Aqueles romanos que mataram Jesus Cristo, mataram Pedro, Paulo. A sua religião fez isso, cara. Você entendeu? A sua religião é o Império Romano, só que diminuiu e perdeu força. Mas mesmo assim ainda continua trilhardária, dona de um monte de coisa, influenciando várias pessoas pelo mundo. A sua religião é o Império Romano. Aí você vem me falar que a sua religião fundou o cristianismo. Jesus fundou a sua religião. Jesus foi morto pela sua religião. Porque até então, até antes de Constantino, a sua religião era o Império Romano. Depois fundiu com o Estado, usurpou a igreja primitiva, fazendo assim a igreja católica, mas continua sendo o Império Romano. 1500 matava um monte de gente, Império Romano. Então como é que a gente escuta um negócio desse aí? O cara fala uma cara de pau desse aí, ó. Isso que ele falou tudo mentira, pô. Uma cara de pau danada. Tão mentiroso quanto esses pastores de hoje em dia, dessa nova geração. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda aí, pô.